Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original, com um método prático, fácil que eu mesma criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para vocês. Hoje é terça-feira. Não é um dia muito comum de aparecer aqui, mas acontece, né? Prometi e aqui estamos. A gente vai falar um pouquinho hoje do título de Deus, El Nocé. É um título de Deus que não é muito conhecido, mas deveria ser conhecido, que é muito bom. Você chegou aqui pelo título, né? Eu não sei, o título aí do vídeo. Alguém te encaminhou esse vídeo, muito obrigado. Na introdução aí a gente já viu, já falei um pouquinho sobre mim, você já ouviu aí um pouco sobre mim, tá? Me chamo Luciana Gomes da Silva e a gente está aqui para aprender e estudar juntos. A gente tem aula ao vivo durante a semana, como saber os horários, como saber que dia que você vai estar ao vivo. Geralmente é segunda, quarta, sexta e sábado. Depende muito das ocasiões também, né? Porque a vida é assim. Às vezes a gente encontra coisas pelo caminho e não dá tempo. Indicar para você ir comprar, adquirir meus livros, O Caminho das Águas, A Jornada no Deserto, lançado em 2014, um livro muito bacana sobre a jornada dos filhos de Israel pelo Êxodo. E tem esse também aqui, maravilhoso, livro de estudo, da porta de linha até a nuvem de glória, maravilhoso também. Glória a Deus. São livros que foram escritos para quem gosta de estudar, para quem gosta de aprender. Esse livro ali do Tabernáculo, ele é completamente, tanto um como o outro, mas principalmente esse livro que eu falo do Tabernáculo, ele é completamente teológico, mas simples e fácil de estudar. Você não vai cansar ao começar a ler esse livro. Tribos levitas, clãs, a 13ª tribo de Israel, irmã Luciana tem isso, tem o que significava os brasões, as pedras que o sumo sacerdote usava, como era feito a cor vermelha e o que isso tem a ver com Cristo. Também vai estar no livro também. Dito isso, esse QR Code aqui não é Pix. Esse QR Code aqui vai direto para a nossa loja Mais Hebraico. A gente tem canecas e roupas, camisas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tem um tabernáculo aqui, muito bacana, para você comprar, dar de presente aí para os missionários. E esse também é a nossa linha de roupa e tem ela infantil também, tá? Esse é o tamanho 2, 100% algodão, feito nas montanhas de Minas Gerais. Olha que maravilha. Esse QR Code aqui vai direto para o link da loja. Se você não encontrar, estiver interessado em ver, tem roupa para camisaria cristã, para homem e mulher, para você usar na academia também. Dito isso, vamos estudar? Pegue a sua Bíblia. A gente vai falar hoje sobre El Nocé. Irmão Luciano, eu já vi tantos títulos de Deus, El Shaddai, Elohim, né? O Deus que sara, né? O Jeová Jireh, o Jeová Rafá, tantos outros títulos de Deus. E eu nunca ouvi falar sobre El Nocé. El Nocé.
Está escrito aqui no título do link aqui, ó, Enoce. O título de Deus que você precisa aprender. Precisa aprender esse título, né? Você vai perceber que na língua original ele vai um pouquinho além do que o nosso entendimento vai, porque como eu vou dizer, o tradutor, né? Quando ele traduz a Bíblia, né, o tradutor, ele é também, se ele traduzir literalmente, né, o texto, vai perder o sabor do original. E se ele fazer, né, no original, ele vai perder o sabor aí da língua que ele está escrevendo, porque a gente não vai entender, né? O que é certo fazer, então? O certo é procurar o máximo possível estar perto do original. Isso acontece só com a Bíblia, irmão Luciano? Não. Isso acontece também quando a gente estuda Freud, né, na psicanálise. A gente vê conceitos em Freud também, né, conceitos. Um dos conceitos que ele escreve, eu creio que é alemão, é o conceito de pulsão, e que muitas vezes foi traduzido por instinto. Então, até hoje tem essa briga entre a palavra instinto e a palavra pulsão. É lá em Freud, né? Não é nem um livro sagrado, mas um livro tão importante para a psicanálise. Acontece isso? Acontece por causa do tradutor. O tradutor pode escolher alguma palavra e que pode ser que não dê certo aquela palavra daquela maneira, tá bom? Irmã Luciana, você fala tanto aí do dicionário do Lexo Strong e ensina para nós a pesquisar no Lexo Strong. Gente, já estou com vaga aberta aí, ó. Strong na prática. É só me procurar lá no Instagram. Vou colocar aqui o Instagram para vocês. Esse aqui, ó, Luciana _ mais hebraico. Lá no Instagram tem um link para o nosso canal. Ou me chame no direct. Irmã Luciana, eu quero participar do curso aí mais Strong, tá? No mês de março, a gente vai gravar esse curso com alguns alunos que estão sendo convidados para participar com a gente. Então, se você quer participar, me chame no direct do Instagram e a gente conversa a partir daí. Bom dia para vocês, tá? O título de Deus que você precisa aprender, que vai te encher de alegria hoje, vai te encher os olhos, e talvez seja isso o que nós precisamos para hoje, né? Precisamos de uma pitada de alegria aí para a nossa vida. Então, sem o hebraico, nós já sabemos que perdemos a conexão, né, do original. Você está lá no Salmo. Deixa eu achar aqui. Salmo. Cadê o Salmo? 99, versículo 8. Salmo 99, versículo 8. E ele, Elossê, o título de Deus, e a gente vai ver qual é esse título aqui, traduzido para o português. Elossê está ligado diretamente com algo que aconteceu lá na Arca de Noé. Salmo 99, versículo 8. Senhor nosso Deus, tu lhes responde. Foste para Israel um Deus perdoador, ainda que puniste seus feitos. Elossé, Deus perdoador. Título bonito, né? Deus perdoador, Elossé. Mas o que você não sabe vai aprender hoje, que existe uma conexão da palavra Elossé com a Arca de Noé. Elas usam o mesmo verbo ali para um título de Deus e um verbo de algo, uma ação que aconteceu com a Arca, que é o levantar da Arca, que a gente vai ler aqui em Gênesis para você fazer a sua anotação também. Então, sem hebraico, você vai ver, quando você lê lá em Gênesis, somente uma arca flutuando
mas no hebraico você vai ver o Enosê, o Deus perdoador, atuando. Enosê, Salmo 99, versículo 8, a gente já leu, Deus perdoador. Levantar a arca tem a ver com Enosê? Tem. Vamos ler Gênesis 7:17 e a gente já vai começar a dar as nossas referências no dicionário Strong para você pesquisar depois. Gênesis 7:17. E o dilúvio veio sobre a terra durante 40 dias, e as águas se avolumaram e levantaram a arca. Levantaram a arca. A arca foi levantada, e a palavra nassá, do hebraico 5375, do hebraico 5375, a mesma palavra para Deus perdoador. Sabe o que significa Enosé? O Deus que carregou nos ombros o peso da culpa. Opa, já tem aí muita coisa, né? Não é só perdoador, né? Perdoador foi a palavra que o tradutor escolheu para Enosé. Mas, na verdade, quando ele diz Enosé, está falando o Deus que carrega nos ombros o peso do pecado. O Deus que coloca a carga aqui nos ombros. A mesma palavra que descreve que a arca foi levantada no dilúvio, foi levantada por cima da terra, é a mesma palavra para Enosé, Deus perdoador. O Deus que perdoa pecados, mas o que tem esse link aí? Como é feita essa conexão? Né? No sentido literal, nassá, o que é nassá? Nassá é transportar algo de um lugar para outro nos ombros. Transportar algo de um lugar para o outro nos ombros, né? O que se carrega nos ombros nunca é leve, né? Você já percebeu que aquilo que a gente coloca nos ombros aqui é pesado, né? É pesado. Êxodo 28:12 vai dizer que o sumo sacerdote carrega o nome dos filhos de Israel nos ombros, ele carrega, ele nassá. Êxodo 28:12. Gênesis, Êxodo 28:12. 28:12. E põe as duas pedras nas ombreiras do éfode, para que sirvam de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e o outro ombro, carregue, levante Arão diante do Senhor os seus nomes. Aqui está nassá, que ele carregue, que ele coloque nas pedras o nome das tribos de Israel e carregue. Enassá, Enosé, o Deus perdoador, o Deus que carrega, o Deus que leva nos ombros. Números 11:14, a gente vai conectar com Jesus também, tá? Espera um pouquinho que a gente chega lá. Números 11:14. Aparece também o verbo nassá. Porventura, eu concebi este povo, diz Moisés para Deus. Porventura, eu gerei para que me dissesses, leve este povo no teu colo, como a babá leva a criança que mama para a terra que prometeste aos seus pais, como juramento. Moisés aqui reclamando, ele diz, por acaso eu preciso levar Israel comigo no meu colo? Parece aqui o verbo nassá novamente. Tá? Isaías 46:4, aí já começa a vir as promessas de Deus para o povo de Israel. Isaías 46:4. 46:4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e até os cabelos brancos eu vos sustentarei.
Eu vos fiz e continuarei vos levando, e vos sustentarei, e vos levarei, vos salvarei, né? E vos carregarei. Então, Nassá aparece em alguns lugares, né, o Deus que perdoa, o Deus que carrega nos ombros. Quando o salmista fala isso para o povo de Israel, eles conhecendo as palavras, na prática mesmo, conhecendo as palavras, eles sabiam exatamente o que Deus estava dizendo para eles. Mas quando a gente lê em português, está Deus perdoador, né? O Deus que perdoa, pronto, perdoou. Mas perdoar aqui é carregar nos ombros o peso, é colocar nos ombros uma carga, é Deus dizendo, eu assumo o peso daqui por diante, eu vou assumir esse peso, e a gente vai entender como Deus assumiu esse peso. Levíticos 16, 22 diz que o bode expiatório levava o pecado da nação para longe, né? O Azazel, o bode expiatório, ele levava, ele nassá sobre si as iniquidades do povo. Irmã Luciana, levar sobre si o perdão exige que alguém carregue, que alguém leve a culpa. É assim no Antigo Testamento, é assim também no Novo Testamento. Alguém carregou, alguém pegou essa culpa. Alguém fez esse trabalho de pegar, de carregar essa culpa, né? E é lindo ver isso, né? Só no hebraico a gente consegue visualizar dessa maneira os textos bíblicos. O Enossê, né? O Deus perdoador. O Deus perdoador. Irmã Luciana, qual tradução que é melhor? Qual tradução que eu vou ler aqui? O Deus que carrega nos ombros a nossa culpa. Você não vai achar. Você só vai achar isso nas raízes hebraicas, nas palavras hebraicas, estudando. Não só hebraico, se você ler o texto no Novo Testamento também. No Novo Testamento também. Tá? No Novo Testamento também. Toda tradução bíblica, seja a NVI, seja a King James, essa aqui é traduzida da Alfalite, diretamente do hebraico, o grego, é Bíblia com estudos adicionais da Alfalite. Eu tenho ali a NVI, King James, todas elas, toda tradução é a interpretação do seu tradutor, né? Marque isso. Toda tradução é a interpretação do seu tradutor. Não há tradução perfeita. Não tem como, né? As línguas variam demais, não tem jeito. Então, você já aprendeu muita coisa aí, tá? Aprendemos muito. Então, esse Deus perdoador, Deus que carrega nos ombros o peso do pecado, pecado com peso. Existe isso só no Antigo Testamento? Não, né? Não, no Novo Testamento também, né? No Novo Testamento também. Êxodo, né? 34 mostra algumas características de Deus. E às vezes a gente esquece que no Novo Testamento tem textos, no Antigo Testamento tem textos assim, que mostram a benevolência de Deus, como o Salmo 99, versículo 8, Deus que carrega nos ombros o seu pecado. Deus, próprio Deus carrega, mas isso não é para o animal, isso não é para as ofertas, Deus vai carregar o meu pecado sobre si, né? Parece uma heresia, parece que é coisa do Novo Testamento, mas não é. Salmo 30, Êxodo 34, versículos 6 e 7. E o Senhor passou diante dele e ele clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, né? Misericordioso, aqui está falando do ventre, né? Da ligação aqui. O Deus que sente intimamente. Compassivo é o sentimento da mãe com o filho. É o sentimento da mãe com o filho, né? De cuidado. Paciente, grande misericórdia e verdade.
que conserva a misericórdia com milhares, perdoa a culpa, a transgressão e o pecado, mas diante de quem é inocente, que pune a culpa dos pais, dos filhos, dos netos até a terceira geração. E aí Moisés diz: ó Senhor, se adquirir tua graça, vá o Senhor no meio de nós, porque este povo é de cabeça dura, perdoa a nossa culpa e o nosso pecado e faz-nos tua posse, faz-nos teu povo. Mas ele é, sim, Deus misericordioso, compassivo, paciente, grande misericórdia. Isso é o Deus do Antigo Testamento? Sim, é o Deus do Antigo Testamento também, né? Não é somente um Deus vingativo, é o eu não ser, peso carregado nos ombros, peso que carrega nos ombros. E para finalizar, né, a gente falou de Nassá, do hebraico 5375, se você quiser anotar aí mais uma vez. E Nassá, no Lexo Strong, é carregar, levantar, suportar, levar embora, ser erguido, ser carregado, ser transportado, carregado para longe, suportar continuamente, né? E aí a gente vai para Isaías 53, versículo 4, para a gente finalizar. Certamente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele ele colocou nos ombros. Que imagem belíssima que nós temos da cruz. Ele levou, ele colocou nos ombros as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus é a cruz aqui nesse texto. Um Deus perdoador, né? O eu não ser Jesus, né? 1 Pedro 2,24. Ele mesmo, Cristo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirar, remover, carregar nos ombros. Jesus é o Elocê encarnado. Nos ombros do Filho foi levado, foi levantado para salvação, né? A arca também foi levantada pelas águas e o mundo é levantado, né? Levantado por Jesus. Perdão, justiça, substituição, o Deus que perdoa, tudo isso nós vemos numa palavrinha só. Então ele satisfez a sua justiça para manifestar misericórdia. O Azazel, que carrega nos ombros, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Pedro sabia muito bem das funções do tabernáculo. Quando ele fala sobre isso, ele está falando disso, daquele que leva, do substituto, que carrega a iniquidade para longe. E aprendemos que pecado tem peso. Pecado tem peso e para perdoar, Deus leva para longe. Espero que tenha gostado. Veja, reveja aí, assista. Alguma dúvida, nos chame, né? Estaremos por aqui abençoando sua vida, respondendo as suas perguntas e questões. Nos ajude aí a divulgar também o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, sempre é bom ter você aqui conosco. Ore por nós, por nossa família. E que Deus abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo vídeo. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?